Fala, galera! Estamos dando continuidade aí ao nosso estudo no direito administrativo de servidores, agentes públicos, perfeito? Na aula passada, nós paramos aqui, ó, nesse slide aqui, perfeito? Olha só. Continuando com vocês. Atenção, somente os servidores titulares de cargos de provimento efetivo e nomeados em virtude de concurso público podem adquirir estabilidade. A gente massificou isso daí na última aula, galera. Não tem por que a gente ficar embromando em cima disso, tá bom? Ó, a partir da emenda constitucional 19 de 98, passou a ser condição para aquisição da estabilidade a aprovação de servidor em uma avaliação especial de desempenho, que eu te expliquei. Show de bola, feita por comissão instituída para esse fim. É 41, parágrafo 4º, tá, gente? Conserta aí no seu material, tá bom? O STF ele já teve a oportunidade de decidir que é pressuposto dessa avaliação especial o desempenho efetivo, exercício do cargo, não se computando períodos de afastamento, conforme eu também já expliquei para vocês, dei o exemplo da licença para acompanhar cônjuge, tá? Vamos lá. A partir do acréscimo lá desse parágrafo 4º, no artigo 41, nós podemos afirmar que não existe mais no Brasil a possibilidade de aquisição da estabilidade pelo mero decurso de prazo, como anteriormente era a regra. Galera, existe aquilo que eu até comentei na aula passada, tá? A regra é eu ter uma avaliação especial, mas é óbvio que nem toda a administração pública, a gente sabe como funciona isso, está preparada para isso e acaba não tendo. Eu mesmo não tive essa avaliação e eu sou servidor público, tá? Estamos juntos? Perfeito? Então, requisitos, de acordo com a emenda constitucional de 98, para poder adquirir a estabilidade, quais seriam? Concurso público, cargo público de provimento específico, 3 anos de efetivo exercício, tá? Ter também a aprovação em avaliação especial de desempenho, por comissão instituída para esse fim. É aqui que mora a grande preocupação minha com vocês, porque o examinador ele coloca direto que é avaliação periódica de desempenho, e não é. É avaliação especial de desempenho, tá? Estamos juntos? Não dá mole com relação a isso daí, tá bom? Outra coisa, a respeito dessa perda de cargo, trazido lá pela emenda constitucional 19 de 98, passam a ser as 4 hipóteses de rompimento não voluntário do vínculo funcional do servidor já estável. Quais são? Sentença judicial transitada em julgado, ou seja, se eu tenho uma sentença judicial transitada em julgado, determinando que seja rompido o vínculo do servidor, será rompido. 2, processo administrativo com ampla defesa, tá? O que eu quero que você preste atenção aqui? Esse processo administrativo com ampla defesa, eu tenho aqui tanto um processo administrativo tão somente feito lá na avaliação especial, que eu já expliquei para vocês, que ele só vai analisar se o servidor tem condições ou não de ficar naquele cargo, ou então eu vou ter o quê? Um processo administrativo disciplinar, tá bom? Que é o famoso PAD, tá? PAD, PAD, porque aqui o servidor ele cometeu alguma falta, alguma infração funcional, e aí ele responde, tá bom? Lembrando que PAD é para aplicar penalidades, punições, lembre-se lá da aula de poderes, quando eu falei poder disciplinar, é a aplicação de penalidades de sanções, tá? 3, insuficiência de desempenho, verificando mediante avaliação periódica na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Galera, é o artigo 41, inciso 3º, isso daqui, parágrafo 1º, inciso 3º. Essa insuficiência de desempenho, ela é avaliada em avaliação periódica. Então, analisa comigo, para perder o cargo, avaliação periódica. Para ter o cargo é avaliação especial, para ter a estabilidade. Não confundam. Galera, isso daí é modificado na hora da prova e geral erra essa parada aí. Tá bom? Vamos lá. Esses 3 aqui, e eu ainda tenho o quê? O excesso de limite de despesa com pessoal. O que seria isso? É quando a administração pública ela tem mais gente para pagar do que dinheiro para pagar. Perfeito? Toda vez que eu trabalhava esse tópico em sala de aula, eu falava, olha, o dia que isso acontecer, a sua preocupação vai ser outra. Porque vai estar um caos. E realmente algumas administrações públicas espalhadas aí pelo Brasil afora, alguns municípios ou até mesmo alguns estados, a gente vê aí que eles estão em calamidade financeira. E aí, realmente, isso pode vir a acontecer? Pode vir a acontecer. Ou seja, ele tem mais gente para pagar do que dinheiro para pagar. Tá bom? Aqui, ó, a dispensa por excesso de despesa do pessoal pode ser feita indiscriminadamente? A resposta ela é bem notória, clara e sonora. Não.
Tá bom? Como vai ser feita essa dispensa? Olha o que eu te escrevi aqui para vocês. Ó. Somente se as medidas de redução de pelo menos 20%, ó, acompanha comigo, porque o próprio artigo lá 169, parágrafo 4º, ele traz isso. Primeira coisa, redução de pelo menos 20% das despesas com carga em comissão. Então vamos lá. Não tem dinheiro para pagar a galera. Eu tenho excesso de limite de despesa. Já posso mandar servidor público que estava embora? Não. Primeira coisa, eu tenho que reduzir ao menos 20% dos cargos em comissão e das funções de confiança. Beleza. Geraldo ainda não resolveu o meu problema. Tá? Vou até botar aqui, ó, Geraldo, não resolveu o meu problema. Eu ainda não tenho como pagar todo mundo. Show de bola. Eu vou exonerar os servidores não estáveis. 2. Beleza? Eu exonerei os servidores não estáveis. 2. Caraca, Geraldo, olha só. Eu exonerei os servidores que não eram estáveis. Eu reduzi ao menos 20% dos cargos em comissão e ainda não está tendo dinheiro para pagar a galera. Show de bola. Aí, se não forem suficientes, o que acontece? Olha lá, ó. Para assegurar as despesas do limite fixado em lei complementar, poderá, então, o servidor estável perder o cargo, desde que o ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, o órgão, a unidade administrativa e o objeto da redução de pessoal. Então, ó, o servidor estável, você bota aqui, ó, 3. Então, vamos lá, galera. Excesso de limite de despesa com pessoal. O que você tem que guardar na sua cabecinha? Do lado aí, ó, do seu material, você faz uma chavezinha aqui e bota, ó, 20% do cargo em comissão. 2, não estável. 3, estável. Beleza, galera? Estamos juntos? Não pode confundir. Isso daqui tá didatizado para vocês, mas é o texto do artigo que fala isso. Os próprios incisos eles vão trabalhando, tá bom? Primeiro ele até fala que cessa o repasse de verbas e tal, mas o que importa para a aula de hoje é exatamente isso daqui, tá? Não vamos dar mole com relação a isso daí, por favor, tá bom? Conto aí com a atenção de vocês, tá? Fizeram as anotações. Eu vou prosseguir. Vamos adiante. Vamos lá. Nesse caso, conceder-se-á ao servidor exonerado uma indenização correspondente a 1 mês de remuneração por ano de serviço e torna-se obrigatória a extinção do cargo por ele ocupado, vedando-se a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais assemelhadas pelo prazo de 4 anos. Ou seja, a cada... o servidor ele vai receber uma indenização correspondente a 1 mês de remuneração por ano de serviço. Ele tem 10 anos de serviço, aí ele recebe uma indenização no valor de 10 vezes a remuneração mensal dele. Ok? Perfeito? E fica vedada a criação de outros cargos iguais ou semelhantes, com atribuições semelhantes. Tá? Estamos juntos? O estágio probatório e a estabilidade são institutos jurídicos distintos. Tá? A estabilidade é um direito constitucional para quem possui cargo público efetivo e será adquirido após 3 anos de efetivo exercício, logo depois dele ser aprovado em avaliação especial, que você já sabe, já fizemos isso na aula passada. A aprovação em estágio probatório é um dos requisitos para a aquisição da estabilidade, não se confundindo os institutos. Então, eu não vou confundir uma coisa com a outra, tá? Porque na hora da prova o examinador ele brinca com as palavras, ele tira uma coisa daqui, outra dali, e você acaba confundindo, a gente não pode dar esse mole na hora da prova, tá bom? Lá no estágio probatório são realizados avaliações para avaliar o servidor se ele se adaptou ao serviço público ou não, tá? Cuidado que eu posso ter periodicidade dentro da avaliação especial? Pode. Por exemplo, certa vez, eu vou dar um exemplo concreto. Eu estava ministrando aula a respeito da legislação específica para o concurso de agente penitenciário do Rio de Janeiro. E a legislação específica de agente penitenciário do Rio de Janeiro, ele diz que a cada 3 meses ele será avaliado. Então, eu tenho periodicidade dentro da avaliação especial? Tenho. Que não a transforma em uma avaliação periódica. Tá bom? Cuidado, eu sempre falo isso para vocês. No direito, existem palavras que elas se referem a institutos. Beleza?
Então, às vezes, a gente usa aquelas palavras tão somente por ser palavra, mas eu não posso confundir com um instituto que ela representa. Me fiz entendido? Por exemplo, avaliação periódica é um instituto. Ter periodicidade ou avaliar de forma periódica dentro da avaliação especial, eu só utilizei a palavra avaliação e a palavra periódica. Entendeu? Que não quer dizer que seja o Instituto Avaliação Periódica. Tá? Vamos lá. O STJ, Mandado de Segurança 15.523, ele sedimentou o entendimento de que o período de estágio probatório deve ser o mesmo da estabilidade, ou seja, 3 anos. Por que o tio está falando isso? Porque tanto a 8.112 e 90% dos estatutos de Brasil afora, eles não foram atualizados ainda. Por quê? A gente tem a pirâmide de Kelsen, no topo dela está a Constituição Federal. Eu tive a alteração da Constituição Federal, alterando que a estabilidade iria ser com 3 anos de efetivo exercício. Só que os estatutos simplesmente não foram atualizados. Então, 90% dos estatutos, tirando aqueles que foram editados depois dessa emenda constitucional, eles dizem que a estabilidade ela vai vir com 2 anos de efetivo exercício. E aí começou a gerar muita intriga, né? Porque até 2 anos, beleza. Né, o cara está dentro do estágio probatório dele. E aí o estatuto do Estado dizia que depois ele teria estabilidade, mas aí a Constituição falava o seguinte, que a avaliação especial só seria feita com 3 anos, né? Seria com 3 anos de efetivo exercício a estabilidade adquirida, após a avaliação. E aí o servidor entre o 2º e o 3º ano ficava naquele limbo, aí de tanto a gente ter decisões judiciais a respeito, foi pacificado esse entendimento, que eu faço a aplicabilidade da Constituição Federal. Por isso que quando a gente está dando aula específica para um concurso em si, eu deixo sempre bem claro, né, que ele pode perguntar de acordo com o estatuto daquele estado? Pode. Ou o estatuto federal? Pode. Mas dificilmente o examinador vai fazer esse tipo de pergunta, até porque ela vai ser passível de anulação, porque eu, na dúvida, ou melhor dizendo, no conflito, eu aplico o que está na Constituição Federal. Tá bom? Vamos lá, galera. Se o servidor ele for reprovado no estágio probatório, né, aqui está experimental, porque alguns estados chamam de estágio experimental, tá? Mas eu botei aqui a título de curiosidade para vocês, mas tomem muito cuidado com isso, tá bom? Porque em alguns estados isso daí é um instituto totalmente diferente do estágio probatório, então não vamos dar mole com relação a isso. Caberá exoneração de ofício, desde que assegurado ao interessado o direito à defesa consoante o entendimento consagrado pelo STF. Galera, o que eu quero que vocês prestem bastante atenção? Quando ele é reprovado na avaliação especial, no estágio probatório, ele é exonerado. Gente, pelo amor de Deus, tá? Eu quero que você sempre grave isso. Olha só, a demissão, ela é diferente da exoneração. Tá? A demissão, ela vai ser o quê, gente? Ó, uma penalidade. Ela é oriunda do poder disciplinar do Estado. E obrigatoriamente eu tenho o quê? Um processo administrativo disciplinar. Porque houve o quê? Uma infração administrativa, disciplinar, enfim. Tá bom? Ambos os casos rompem o vínculo com a administração. Agora, a exoneração, primeira coisa, ela não é punição. Porque a gente vê direto, né, na televisão, porque o servidor foi exonerado, mas na verdade foi demitido. Eles utilizam indiscriminadamente algumas terminologias e sem saber, entendeu? Então eu fico até triste com isso, né, como professor. Porque os alunos acabam acostumando com o errado. Exoneração, ela não é punição. É uma mera regularização administrativa. Tá? Essa exoneração, ela pode ser a pedido. Tanto é que ninguém pede demissão da administração pública. A pessoa pede o quê? Exoneração. Ou então ela pode ser o quê? Ex officio. Ex officio eu tenho, no caso, do que, gente? Do cargo em comissão. Beleza? E eu também tenho do que? Do cargo efetivo. Após reprovação
no estágio probatório. O fato de eu ter uma exoneração ex officio não quer dizer que eu não venha assegurar o que está lá no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal de 88, tá? Que é o contraditório e a ampla defesa, tá bom? Então, olha só, isso é penalidade, isso não é. Geraldo, cara, fala na minha língua, Geraldo, eu não sou formado em Direito, ou então eu me formei há muito tempo, ou então eu não gostava disso na faculdade. Galera, pensa, olha só, sou casado. Eu chego para minha esposa e falo assim, olha, simplesmente, não quero mais. Estou me separando de você. Acabou. Por que você não quer? Porque eu não quero mais. Houve algum problema? Não, eu não quero mais. Guardou essa ideia? Agora vamos lá. Segunda hipótese. Minha esposa chega em casa e me pega com uma outra mulher. Ela vai lá e fala, não quero mais. Acabou. Você percebe que no primeiro exemplo, não houve nenhuma infração, simplesmente rompeu-se o vínculo. Beleza? Na primeira ideia, quando eu falo que não quero mais, daqui a 1 ano eu posso voltar com ela? Posso. 6 meses? Posso. Ou seja, essa exoneração aqui, nesse caso, representa a exoneração, porque não teve caráter punitivo, não é penalidade. Agora, no segundo ato, que ela me pegou traindo ela, aí ela rompeu o vínculo, mas rompeu de forma punitiva, foi penalidade. Vai ficar na minha ficha funcional aquilo ali, vai ficar anotado lá isso ali. Perfeito, galera? Show de bola? E dependendo da demissão, a gente sabe que ela tem outras implicações, mas isso daí é estudo de estatuto mais particularizados, tá? Então, a demissão é penalidade, tem que ter PAD. A exoneração não é penalidade, beleza? Estamos juntos? Lembrando que aqui, a exoneração ex officio de carga em comissão é livre nomeação, livre exoneração, é ad nutum. Ela não tem nem que fazer, ela não é nem obrigada a fazer a motivação. Agora, do cargo efetivo, a gente já sabe que eu tenho a exoneração, porque ele pediu, ou então porque ele foi reprovado em avaliação especial de desempenho, lá dentro do estágio probatório, ou então avaliação periódica de desempenho. Lembrando que eu tenho que assegurar o contraditório e ampla defesa, que está no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Ele diz lá o seguinte, os litigantes de processo administrativo e judicial e os acusados em geral serão assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Entendeu? Por isso que tem que salvaguardar o contraditório e ampla defesa, tá bom? Deixa eu só fazer um outro comentário. O fato de eu ter um empregado público e o empregado público não possuir estabilidade, não quer dizer que ele possa estar sujeito a despedidas arbitrárias. Vai embora, pronto, acabou. O servidor da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, do Correios, da Petrobras, estou te mandando embora. Negativo. Ainda assim, eu tenho que ter um processo administrativo para que ele possa amplamente se defender e contraditar. Perfeito? Estamos juntos? Vou apagar o quadro aqui para a gente continuar, tá bom? Vocês estão percebendo que esse tópico, servidores, agente público, dependendo de como vem no seu edital, a gente está fazendo bastante mapinhas mentais no quadro. Por quê? Porque eu estou simplesmente didatizando o que a própria Constituição Federal traz para a gente. Entendeu? O próprio entendimento do STF, do STJ, então eu procuro dar o máximo de didática possível. Por quê? Porque você tendo isso daqui bem sedimentado, você pode se preocupar em estudar outros tópicos mais, vamos dizer assim, mais assintosos, que possuem mais promiscuidade por parte do examinador público, do examinador do concurso público. Que ele pode jogar algumas artimanhas, beleza? E com isso daqui, bem entendido, se você entendeu bacana, organização do Estado, princípios, poderes, atos administrativos e agentes públicos, tudo fica mais fácil, tá bom? Vamos lá, contigo. Olha só, formas de provimento do cargo público. Galera, eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá bom? A gente sabe, mais uma vez eu digo, pelos estatutos aí afora, pelo Brasil, nós temos algumas nomenclaturas diferentes, mas 90% eu falo isso com toda certeza porque eu dou aula desses estatutos. Mais do que 90%, eles são exatamente o que diz a Lei 8.112. Perfeito? E aí a gente tem que ter atenção com relação a isso, tá? O nome já diz, forma de provimento, é quando o servidor está sendo provido, beleza? Então, a primeira coisa que você tem que saber,
forma de provimento, o servidor está sendo provido. Aí a gente não pode dar mole com relação a isso, tá bom? Primeira coisa que você vai distinguir, o que é um provimento originário e o que é um provimento derivado. O nome já diz, originário é aquele primeiro provimento. E o derivado é aquele que deriva do primeiro. Por exemplo, a nomeação, conforme eu coloquei no final da última aula, era uma forma de provimento originária, porque ela se dá sem prévia relação com a administração pública. Para você ser nomeado, você vai ter que ser aprovado em um concurso público de provas ou provas e títulos dentro do número de vagas para ser nomeado no prazo de validade do concurso público. Beleza. Agora, você só vai ser nomeado porque você é parente de alguém, porque tu é bonito, porque tu é lindo, maravilhoso? Não. É originária, porque ela se dá sem prévia relação com a administração pública. Agora, para você ser readaptado, para você ser reintegrado, para você ser aproveitado, tudo isso para você ser promovido, você vai precisar de quê, gente? Um dia ter sido nomeado. Por isso que a nomeação ela é forma de provimento originária e as outras são derivadas, tá bom? Vamos lá, vamos cair dentro aqui, ó. O provimento é o ato administrativo por meio do qual é preenchido o cargo público com a designação de seu titular. E eles podem ser de provimento efetivo ou de provimento em comissão. Beleza. Se é de provimento efetivo, puxa no teu material, obrigatoriamente ele tem que ter o quê? Concurso público. Se ele é de provimento em comissão, puxa uma seta e escreve aqui, ó, ad nutum. O que é o ad nutum? É do latim, livre nomeação e livre exoneração. Aqui a administração pública ela nomeia quem ela quiser, o administrador público ele nomeia quem ele quiser. Lógico, conforme já estudamos aqui nesse próprio bloco, ele vai respeitar um percentual mínimo de servidores e outra, ele vai respeitar também a súmula vinculante número 13, conforme nós já trabalhamos em sala de aula, tá? Olha só. A 8.112 ela afirma que são requisitos básicos para investidura em cargo público. Então, vamos lá. Antes de entrar aqui, deixa eu só ver se eu já coloquei alguma coisa aqui do tipo aqui. Tá, vamos lá. Então, vamos comigo aqui. Deixa eu tirar isso daqui, ó. Já anotaram aí? Deixa eu só deixar deixar o quadro livre. Olha só. Provimento. Só para materializar o que eu falei com vocês, tá? Eu tenho o provimento originário. Beleza? O provimento originário. E o que é o originário? Nomeação. E eu tenho o provimento derivado. Porque ele deriva da nomeação, óbvio, né? E o provimento derivado, eu tenho o quê? A reversão, recondução, promoção. Beleza? Eu tenho o aproveitamento. Eu tenho a reintegração. E eu tenho a readaptação. Tá? Vou fazer pequenos comentários aqui com vocês só para você entender. O servidor um dia ele foi nomeado, show de bola. Para ele ser revertido, reconduzido, promovido, aproveitado, reintegrado, readaptado, um dia ele tem que ter sido nomeado. Por isso que a nomeação é forma de provimento originário e todas as outras derivam delas. Tá? Para você nunca mais errar isso daí em prova, vamos só brincar aqui, ó. Reversão, tem um macetinho. Reversão, tem o V de veja, o vovô voltou e ele é velho. É o retorno do servidor aposentado à ativa. Beleza? Promoção é o servidor que foi subindo dentro da carreira. Não confunda não, tá? Sou agente de Polícia Federal. Aí eu fui promovido a delegado? Isso não existe. Delegado é um cargo, agente é outro. Como ele vai ser promovido? Ele vai ser agente de terceira classe, agente de segunda classe, agente de primeira classe, depois agente especial.
Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando para o grande concurso do INSS. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos lançando a turma 2, isso mesmo, a turma 2, pré-edital do INSS. Se você ficar até o final desse vídeo, eu vou passar para você um caminho na qual você poderá assistir o nosso curso grátis, né? Para você não vai ter essas interrupções do professor Luiz Antônio. Então fique até o fim que eu vou passar o caminho na qual você pode estar assistindo a aulas grátis aqui na Lá Concurso, né? Então vem comigo, nós aqui da Lá Concurso, nós montamos um super curso pré-edital. Você pode ter certeza que este curso aqui para o INSS é o melhor custo-benefício da internet, um curso completaço, um curso de 6 meses. Durante 6 meses você terá direito a todas as atualizações de legislação e de conteúdo do site por apenas 10 parcelas de R$ 35. É uma grande oportunidade. O concurso do INSS em 2016, nós tivemos aí aproximadamente 1 milhão de inscritos, é isso mesmo, 1 milhão de inscritos, ou seja, é um concurso muito concorrido. E se você não estudar com antecedência, com planejamento e foco, você pode ter certeza que você será mais um na multidão. Bacana? Então, pré-edital turma 2 aqui da Lá Concurso, né? Professor, como é que eu faço para ter acesso aí às aulas inteiras, sem o corte do senhor, né? Então vem comigo, atendendo a pedidos aí. Nós estamos oferecendo aí um curso grátis do INSS por 7 dias. Durante 7 dias você vai poder assistir aí as aulas do nosso personal coach, né? Mas para isso tem aí algumas regrinhas, né? Primeiro, você tem que se inscrever no nosso canal do YouTube, né? E de preferência marcar aquele sininho para você ter a notificação das aulas, né? Nós temos alguns programas aí de audiência no YouTube. Entre esses programas de audiência, nós temos aí a playlist do INSS. Tem que curtir o vídeo do professor, né? Tem que curtir o vídeo do professor, tem que clicar no link na descrição, que nesse link na descrição vai direcionar para o site da Lá Concurso. Lá você vai ter que fazer um cadastro e você vai ter que inserir este código aqui. Esse código aqui tem tempo limitado, tá certo? Tem tempo limitado, que é INSS YouTube 05. Com isso, você vai ter direito aí a ter o curso grátis, sem interrupções das aulas, dos nossos professores daqui da Lá Concurso. Bacana? Então espero vocês, um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.